rapaz de 6 anos de idade foi orado pelo pastor José Manuel Gomes, que sofria de transfusão de sangue desde o seu primeiro ano de vida. Recebe a sua cura ontem no Tabernáculo de Deus, aqui em Cabinda. Ainda um jovem também era preso numa prisão daqui da província de Cabinda. Acabou então por aceitar ou decidir que vai aceitar o Senhor Jesus Cristo devido à pregação de ontem que teve no Tabernáculo de Deus em Cabinda. Ainda também tivemos, na consequência da pregação de ontem, onde falou-se de que o povo de Israel que estava, digamos, a sofrer lá no Egito e a sua saída também através da promessa do Senhor Jesus na altura. Voltamos então, de acordo com os tópicos informativos já abordados há pouco tempo. Vamos falar de um jovem ou de um rapaz de 6 anos de idade. Este jovem, ou rapaz, repito, um rapaz de 6 anos de idade que terá recebido a cura divina através da oração feita pelo reverendo pastor Gomes. Tudo aconteceu quando a sua mãe terá decidido de sair da província de Luanda, onde vive, para ir primeiramente à província do Uís. Depois de ter ido à província do Uís e de ter levado o seu filho a outros pastores para que fosse orado, este jovem, ou melhor, menino, não terá recebido a cura divina na altura. Não porque os pastores não tinham orado para a criança, mas acontece que depois da oração feita por estes pastores, nada tinha resultado da mesma oração. Daí que a senhora ainda terá decidido de sair da província do Uís para a própria província onde ela vive, neste caso a província de Luanda, que é a capital de Angola. Também terá levado o filho aos outros pastores para que fosse orado, mas ainda assim sem sucesso, depois das mesmas orações feitas por outros pastores ou reverendos pastores. E daí que a senhora não terá se conformado com a situação da perda de sangue no seu filho, ou seja, sempre sofria de transfusão sanguínea desde o seu primeiro ano de vida. Esta criança foi sofrendo assim até que, quando a sua mãe terá decidido, depois da oração feita pelos outros pastores na cidade capital, Luanda, ele, não se conformando com esta situação, decidiu então em deslocar da província de Luanda para a província mais a norte de Angola, neste caso a província de Cabinda, onde nos localizamos. Ela terá conversado então com algumas pessoas que lhe dirigissem, a tabernáculo do reverendo pastor José Manuel Gomes, neste caso, no bairro São Pedro, onde se localiza esta igreja. E depois disto ter acontecido, num dia de culto, quando então, depois do culto que ela tinha assistido, ela foi ao encontro do reverendo, no momento em que o reverendo pastor já se movia do tabernáculo para ir ao seu carro, para depois voltar à sua casa para um devido repouso. Mas antes mesmo que o reverendo entrasse no carro para que fosse embora à sua casa, não conseguiu olhar a situação sem que então fizesse a imposição das mãos sobre a criança para que declarasse algumas palavras de bênção sobre a mesma. Daí que a mãe teve a oportunidade, devido à situação que estava a ocorrer também, devido à circunstância, ela achou o momento daquele um momento oportuno. Explicando tudo ao reverendo pastor, disse que desde o seu primeiro ano, este menino sempre sofreu de transfusões sanguíneas, sempre que sofresse da febre. Ou seja, num dia se sofresse da febre, no segundo ou no dia seguinte, este menino então teve que ser submetido a uma transfusão sanguínea, e isto foi decorrendo durante esses anos todos, até que esta mesma senhora, no mês de fevereiro, terá então chegado cá à província de Cabinda, quando então foi dirigida à igreja e levado este menino diante do reverendo pastor, que teve a misericórdia, assim como Cristo foi sempre misericordioso conosco, até porque, como sabemos, um homem com Espírito Santo é um homem com Deus no coração, ou Jesus Cristo
dentro do homem. Daí que o pastor teve também a compaixão do menino, ouvindo a história que a mãe terá elaborado e terá então narrado ao pastor, e o pastor fez aquilo que foi sempre devido, ou seja, a imposição das mãos para que o menino então ficasse curado, e daí tudo aconteceu. Quando fez a oração sobre o menino depois disse que, devido às palavras que o pastor terá então pronunciado durante a oração feita por ele mesmo, o menino ganhou aquela fé, apesar de ser apenas uma criança, mas ficou com as palavras que foram pronunciadas pelo reverendo pastor. Através destas mesmas palavras, quando a posterior, ou melhor, depois deste dia, voltou a ter esta mesma situação de febres, pensando a mãe que a situação se repetia, mas o menino, tendo aquela fé que terá ganhado depois da oração feita, disse à mãe que não comprasse outra vez a medicação, ou melhor, que não comprasse o medicamento que tem a ver com a situação de sangue, ou melhor, que aumentasse o sangue, o nível de sangue, porque o menino terá dito isso à mãe devido à fé ganha através da oração do pastor. O menino fez então a questão de negar-se a tomar aquela medicação, do medicamento que dava conta do aumento do sangue. Daí que então, com tudo isso, a mãe também começou a ganhar a mesma fé que o menino tinha. Daí que nos dias vindouros ou próximos, o menino então viu a sua cura a ser realizada, e a mãe não fez outra coisa senão entrar na linguagem do miúdo e fez a questão então de encostar a medicação, ou melhor, o medicamento que aumenta o nível de sangue no corpo humano. Então ficou com a mesma fé que o filho tinha. Daí que viu a mão de Deus a se manifestar sobre a saúde do seu filho. E ontem, no tabernáculo de Deus, liderado pelo pastor Gomes, a senhora então pediu que fosse à frente, ou melhor, fosse ao altar, para que pudesse testemunhar este Deus que ela serve e que procurou lá na cidade de Luanda, na cidade capital, e também na província do Uís. Infelizmente, este Deus não lhe terá respondido lá, mas sabia que dentro daquilo que eram as próprias expectativas do Senhor, esta senhora então teria encontrado a solução cá na província de Cabinda, e testemunhou dizendo que desde aquele momento, ou melhor, desde o mês de fevereiro até o dia de hoje, o menino nunca mais passou por uma situação de transfusão sanguínea, o que deixou o povo de Deus regozijado e louvaram também ao Senhor por causa deste feito. Tem testemunho, tem testemunho Quem vai Quando eu vivi em Luanda, cheguei aqui dia 1 de dezembro. Dia 1 de dezembro, tu acaba? Desde que eu cheguei aqui, Então, vai tu acaba? nunca vi na igreja. E está com o Fui um mês, fiz um mês. Fiquei só em casa. Mês de janeiro, falei que não. Deixa para procurar tabernáculo onde eu vou. Irmã André me falou, André, vamos lá no São Pedro. Eu falei, eu ainda, não estou gostando ainda para ir na igreja, deixa para mim procurar onde que Deus vai me dirigir para ir. Primeiro mês de janeiro acabou, mas fevereiro, eu sozinha levantei. Começou a procurar onde que fica a igreja. Começou a procurar. Cheguei aqui na Praça de São Pedro. Não estou encontrando, ninguém não está me mostrando. Será que não estou vendo primeiro, irmã? Toda pessoa, a igreja de mensagem fica onde? São Pedro, vai só esse direito, quando vou vir direito, já não estou aqui. Encontrei uma irmã. Mano, você reza ou não reza na mensagem? Eu falei que não, eu também rezo na mensagem. Aqui em Cabinda. Vamos. Ele me trouxe até aqui, chegamos com as crianças, rezamos o primeiro domingo, fomos, voltamos dia domingo seguinte, vemos mais.
Acabou o dia seguinte também, domingo passou. Aquele terceiro domingo veio. Eu tenho um neném de 6 anos. Aquele neném desde que ele nasceu em 2014. Dia 25 de novembro. Quando ele fez só 1 ano, iniciou de acabar sempre sangue, tinha sempre falta de sangue. Mas água, só quando faz só 2 semanas. Terceira semana, quando você vai ver seu febre, ele sabia amanhã, de manhã cedo, vão correr no hospital. Fomos no Luiz, pastor Luiz rezou, não estava a dar certo. Quem mais em Luanda, nossos pastores já rezou muito, não estava a dar certo. Dia que eu cheguei aqui, tipo terceiro domingo, eu falei, não, vamos no pastor. O pastor acabou de pregar. Saiu lá fora. Ela subiu para ir para comunicar. Nós corremos com crianças. Pastor, essa criança tem sempre falta de sangue. Cada vez a fé foi só um bocado de falta de sangue. Pastor rezou, voltamos em casa. Eu nunca faltei aquele medicamento de sangue. Aquele Hemoforce. Não falta, porque criança não tomata tipo água. Aquele dia quando chegamos em casa, criança me fala que mamãe, eu a partir de hoje esse medicamento eu não vou tomar mais. A minha ele falou que eu não vou acabar mais de sangue. Não, acaba só esse medicamento. Ele falou que eu não vou acabar mais de sangue. E essa hora ele faz que foi deitar. Eu até não vi aonde que ele deitou. Está ele iniciou mais doente, feio. Fomos no hospital provincial. Tem toda receita aí. Me aceitaram mais medicamentos, falta de sangue. Não tem mais de sangue. Fomos lá na sombra. Estamos a comprar medicamentos. Todos os medicamentos custou. Na farmácia custou 37 mil. Saí na farmácia e falei, não vou comprar. Deixa para ir na sombra. Fui aí na sombra. Custou 29 mil. Aquela pessoa que está comprando medicamento, está tirando medicamento, está metendo. Olhou mais naquele medicamento de sangue. Eu falei, mamãe, vai me comprar mais esse medicamento. Eu falei que não, você está com falta de sangue. Eu não vou tomar esse medicamento. Essa aqui vou tomar. Mas essa aqui não vou tomar. Porque o pastor tinha falado assim, eu tomei essa aqui, esse sintoma, a pessoa que está comigo. Mas eu tinha já parado. Ele falou isso. Entrasse uma criança na minha fé. Voltou mesmo aquele medicamento. Você falta de sangue. Ele falou que não, essa aqui não. Você, Manuel, ele rezou já com eu não vou ficar mais de sangue. Aquele dia voltamos dando medicamento, criança já medicou só aquele medicamento aí. Dá de sangue, os manos de sangue acabou. Desde que mês de fevereiro passou, tinha visado. Deus, então voltamos a sair. Jordi, olha, é por isso que Jesus disse: se alguém não voltar numa criança, não pode entrar no reino. Essa criança segurou uma fé até que ele levou a mãe crer na verdade e as palavras do pastor que ele segurou. Se você chegar naquele tempo, não para negar uma coisa, quando pastor falou, pastor orou, se você imitar a fé, você
Senhor Jesus Cristo, abençoe essa criança, que ele cresça, que o dom da fé se dará na vida, que a fé que está nele poderá mexer, fazer grandes coisas na sua vida. Ele prega o evangelho, a mensagem, com poder. Obrigado, Senhor, porque isso prova que ele não tem dom de cura. A partir da infância, mostrou que a fé faz tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. E todos ficamos bem felizes devido a esta afirmação feita por ela mesma, ou seja, pela mãe do menino, porque não havia outra pessoa que pudesse falar sobre o mesmo, senão a senhora que foi a primeira pessoa, ou melhor, que acompanhava este processo todo desde o seu primeiro ano. E este menino então completa 6 anos de idade neste ano, e isto foi acontecendo, digo, há 5 anos, mas desde o mês de fevereiro que isto aconteceu, ou melhor, que foi feita a oração, até agora nunca mais passou por isso, o que já fiz a abordagem há bem pouco tempo. Avançamos então para outra situação daquilo que eu falava sobre um jovem que terá sido preso e que fez 1 ano ou 1 ano e pouco mais de alguns meses na prisão, onde passou por situações complicadas, assim como sabemos todos, porque na prisão só se vai para que a pessoa então seja reeducada, que veja um pouco, se calhar, de sofrimento para que possa arrepender-se, ou seja, parar de fazer aquilo que fazia e que volte a fazer o bem. E daí que este jovem, passando este tempo todo na prisão, vendo o sofrimento todo que passou e tendo esta oportunidade de ser liberto outra vez da prisão para viver livremente, assim como toda a gente vive, ele então decidiu ir ao tabernáculo para ouvir as pregações, ou melhor, os sermões do reverendo pastor José Manuel Gomes. E ontem, depois da pregação, o pastor foi fazendo alguns apontamentos naquilo que toca à vida cristã. Daí que, detalhando de forma muito bem feita, o pastor José Manuel Gomes, condenando a vida do diabo, a vida do pecado, este jovem, sentindo-se então convencido pela pregação que lhe foi administrada pelo reverendo pastor José Manuel Gomes, então terá dito que já não vai voltar a fazer o que fazia antes, ou melhor, aquilo que praticava no passado, e que o terá feito ir parar à prisão. Daí que ele terá então prometido à igreja, ou melhor, prometeu à igreja ontem que passará então a frequentar o tabernáculo e que Deus tenha graça sobre ele para que ele então venha se tornar num bom cristão, para também fazer parte da vida cristã e do povo do Senhor Jesus Cristo. E falava também da situação da pregação, que dava conta da situação em que o povo de Israel então terá passado lá na cidade do Egito. Daí que tivemos várias etapas desta mesma pregação, onde o reverendo terá dito da eleição, ou seja, onde ele disse que a eleição é feita por Deus, ou seja, Deus terá feito a eleição muito antes que todos nós viéssemos à terra, mas, embora seja o povo eleito por Deus, tem uma outra etapa que é a etapa do chamamento. Ser eleito não é ser chamado, foi o que nós ouvimos ontem no Tabernáculo de Deus, ou seja, é como um trapo que está a ser tratado por um alfaiate ou um alfaiate. A metade toda do trapo é levado, digo, à alfaiataria para que possa ser então colado ou para que se possa fazer um vestido, por exemplo. Mas há partes do mesmo trapo que não vão fazer parte do vestido ou da camisa. Esta parte será deitada, mas há outra parte que então é colada, que se vai fazer então o vestido ou a camisa. Daí que ele, ao longo da pregação, foi então detalhando estes pontos todos, dizendo que
a eleição é feita mesmo quando as pessoas vão às igrejas. Isto não quer dizer que toda a gente que é chamada, toda a gente que vai à igreja é que é chamada, mas a eleição tinha sido feita, só que mesmo estando dentro do tabernáculo, cada um individualmente deve ouvir Deus ao chamar para a sua palavra, o que muita gente se confunde quando é batizado. Porque, afinal de contas, ser batizado nas águas, isto não quer dizer que Deus já o terá chamado à sua palavra. Daí que, muitas vezes, mesmo a pessoa sendo batizada, ainda passa por várias situações complicadas que têm a ver com a vida do diabo. Por isso é que, apesar de tudo isto, entretanto, a pessoa deve ouvir o Cristo ao chamar para a sua palavra, para ser prisioneiro de Cristo, assim como o apóstolo Paulo terá dito, até porque estas palavras foram baseadas nas escrituras de Efésios 1, 1 até 5, onde o apóstolo Paulo detalha sobre este chamamento ou de como o Senhor Jesus Cristo trata com os seus filhos. Por isso é que nesta mesma pregação o reverendo pastor José Manuel Gomes ainda falou da questão da limpeza do corpo humano, ou seja, o Cristo precisa que os corpos humanos estejam limpos para que o seu espírito possa então habitar neles. Afinal de contas, é como toda pessoa que tem uma sua casa própria, ou seja, ninguém com uma casa própria gostaria que a mesma ficasse suja. Se nós como homens sempre lutamos em fazer a limpeza nas nossas casas para que elas se mantenham limpas, para que não estejam sujas e com sujidade, é para que nós possamos habitar nelas. Da mesma sorte que o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, da mesma sorte acontece com o Senhor Jesus Cristo, quando nos diz que devemos nos desapartar, ou apartar, digo, para melhor bem explicar, apartarmos de tudo que é do mundo, para que Ele futuramente possa então tratar conosco de forma interior, ou no nosso interior, habitando então nos nossos corações para tratar conosco, porque afinal, como sabemos, o Cristo já não está na forma humana, assim como esteve quando andou com os israelitas. Daí que Ele, pensando em ir aos seus de volta, terá prometido também descer outra vez, e até disse que estarei convosco e até mesmo em vós até a consumação dos tempos. Mas para tal é preciso que o seu corpo, o meu e de todos os seres humanos estejam limpos, para que o Espírito de Cristo, ou Cristo Ele mesmo, até porque o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo na forma espiritual, assim Ele terá então sentido, ou melhor, vai sentir-se bem em habitar em ti, porque sabendo, ou melhor, sabendo que o seu corpo já está limpo, e assim, estando limpo o seu corpo, você e outras pessoas estarão então dignas, ou serão dignas de terem o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo nos seus corações para tratar, e assim Ele então poderá continuar a fazer as suas obras, assim como terá prometido, porque Ele terá dito antes mesmo que fosse levado aos seus, que continuaria a fazer as suas obras, e isto também vai de acordo com o livro de Marcos 16, 15 a 18, assim como nós sabemos, como dizem as Escrituras Sagradas. Por hoje é tudo. Muito obrigado por ter estado ali do outro lado a acompanhar todas as notícias do Senhor Jesus Cristo. Gostávamos que você se mantesse sempre aí do outro lado, todas as vezes que nós tivemos a noticiar para vós, porque afinal de contas são as bênçãos que virão depois de você ouvir estas notícias que são do Senhor Jesus Cristo e não do pastor Gomes ou do jornalista que vos fala aqui da província de Cabinda. Por isso, esteja aí, assim como sempre falamos, de acordo com as Santas Escrituras, devemos abençoar as pessoas para que elas recebam a bênção do Senhor, e também para frisar aquilo que o pastor Gomes disse ontem, que todo um ser humano com Cristo ou com Deus, ele não diz obrigado a quem lhe faz o bem, mas diz que Deus lhe abençoe. Afinal de contas, tendo Deus, este Deus que está dentro da pessoa, e esta pessoa falando que Deus te abençoa a outra pessoa, o mesmo Deus que está nele vai abençoar esta pessoa. Por isso, esteja bem do outro lado. Digo o mesmo que o reverendo disse ontem,
Que Deus te abençoe e continue ligado com as notícias de Jesus Cristo no canal 07 TV a partir do Tabernáculo de Deus na província de Cabinda. Esteja bem e até a próxima.